Já a bola rola para Vasco da Gama e Ceará, jogo de Campeonato Brasileiro, jogo importante, jogo decisivo, chance de ouro para o Vascão. E é claro, aqui nesse vídeo você verá tudo sobre essa grande decisão para o nosso Cruz Maltino, partida da 23ª rodada do Brasileirão. Informações importantes, desfalques para o técnico Fernando Diniz, novidade no time titular, treta com Roger Flores e muito mais nesse vídeo que chega para você. É claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Corda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show de bola? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre algumas informações importantes, né, deste domingo. E é claro, todas elas relacionadas a essa partida do nosso Vasco da Gama, que acontecerá já dentro de São Januário. A primeira é uma grande mudança que já veremos nesta noite de hoje, por volta das 8 horas, 20 horas, veremos uma grande novidade dentro de São Januário. Se trata do novo uniforme de aquecimento do Cruz Maltino, tá? Nova camisa de aquecimento. Uma camisa que será inspirada no uniforme de treino do Vasco da Gama na época de 2000. E é importante lembrar, será a última camisa de aquecimento do Vasco da Gama feita pela Capa, pois a partir do ano que vem teremos uma grande mudança dentro do Cruz Maltino, que é a chegada da Nike. Inclusive, já durante essa semana, o Vasco fez algumas postagens nas redes sociais baseada na Nike, meu amigo. Essa grande mudança já começa a ser vista através das redes sociais. Inclusive, teve um post, né, publicado pelo Vasco da Gama que diz: nunca tenha medo de fazer o que tem que fazer. Um post já bem na pegada da Nike, que diz como a Nike tem sobre a sua campanha, né, o princípio de ser corajoso, ter coragem, ter virtude, ter atitude, tudo que tem muito a ver com a Nike. E o Vasco da Gama começa a implementar de fato, né, através de suas redes sociais, nas postagens relacionadas a esse elenco, principalmente após passar de fase pela Copa do Brasil. Então, grandes novidades que teremos já nessa noite de domingo. A última camisa feita pela Capa de um uniforme de aquecimento e, é claro, a contagem regressiva para a Nike iniciar os seus trabalhos no ano que vem. E continuando aqui com o vídeo, amigo vascaíno, teremos mais algumas novidades ainda a trazer a vocês e, é claro, sobre esse jogo de hoje. Quero falar com vocês com relação a uma grande notícia, né, que vai marcar e muito essa partida entre Vasco da Gama e Botafogo, porque hoje estará entrando em campo pela 100ª vez Felipe Coutinho. O cria, amigo vascaíno, que voltou ao Vasco no ano passado, vai celebrar essa marca importante de 100 jogos com a camisa do Vasco. Clube que revelou como profissional, o clube que é o do seu coração. O Vasco preparou uma surpresa durante a semana para Felipe Coutinho, que foi até São Januário, teve a oportunidade de reviver momentos, né, de sua infância, de sua adolescência, dentro do caldeirão do nosso São Januário, né, ali foi até a escola onde ele estudou, foi até a quadra de futsal, onde ele praticamente durante toda a sua infância se desenvolveu para o futebol. Um conteúdo muito legal que de fato a Vasco TV fez e publicou agora nesse domingo através do seu canal no YouTube. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Então teremos aí essa marca importante hoje se completando dos 100 jogos de Felipe Coutinho e, é claro, a gente como bom torcedor espera
que hoje o Cria possa fazer um gol e comemorar junto com a torcida Cruz Maltina em São Januário por essa marca tão importante. Coutinho que é uma referência, além de ídolo da torcida, uma referência para atletas dentro desse elenco do Vasco. Eu não falo apenas referência para Crias não, tá? Referência para Ryan, para Lucas Zucarelli, para outros grandes jogadores que temos hoje na base Cruz Maltina, mas referência também para jogadores mais velhos, como por exemplo o Nuno Moreira, jogador português, que veio ao Vasco da Gama nessa temporada e é um dos grandes destaques desse elenco, confirmou, amigo vascaíno, que Felipe Coutinho é ídolo dele desde criança. E hoje, Nuno tem a oportunidade de dividir campo com o Cria. Se liga só. E depois, claro, eu dou-me bem com ele. Desde cedo, eu logo no primeiro jogo gostei muito de jogar com ele porque era fácil jogar com um jogador com tanta qualidade e que assume tanto o jogo para ele. E é isso, fico muito contente dele, como você disse, que melhorou os números pela minha chegada e aliás, o maior elogio que me faziam era exatamente esse e eu ficava super contente. Porque é a referência, né? Praticamente, como é que é jogar com uma referência? Claro, porque desde que eu era pequeno, nós, quando fazíamos remates à baliza, existia o remate do Coutinho, por exemplo, que é aquela chapada dele, e eu tentava muitas vezes, já assim exemplar quando era miúdo, tentar fazer igual. Então, quando cheguei aqui ao Vasco, claro que fiquei muito feliz porque ele era um ídolo para mim já nessa altura. Já falou isso para ele? Acho que não. Não? Não, vai ouvir isso. Vai ouvir aqui pela primeira vez. Exato. Tá vendo aí, amigo torcedor vascaíno, que coisa legal, né? O Nuno, inclusive, revela na entrevista coletiva que foi ao ar no Globo Esporte nessa última quinta-feira que ele nunca tinha dito isso, né? Primeira vez que ele fala sobre essa idolatria que tem por Felipe Coutinho, e o próprio Coutinho jamais havia ouvido do próprio Nuno Moreira, né? Essa idolatria que o português tinha pelo Cria da base Cruz Maltina, né? Inclusive a estreia do Nuno foi no jogo contra o Nova Iguaçu, no estádio Newton Santos, pela Copa do Brasil, onde o grande nome daquele jogo foi o próprio Coutinho com uma chapada, né? Um golaço aí. Ele que, desde então, o próprio Nuno vem se destacando muito vestindo a camisa do Vasco da Gama, e esse destaque que o Nuno tem pela ponta esquerda do Vasco tem muito a ver também com o Felipe Coutinho, porque facilita o jogo. O próprio Nuno fala muito bem disso, que desde o primeiro jogo que teve com o Felipe Coutinho, ele gostou muito, pois é fácil jogar com o Cria das categorias de base do nosso Vasco. Então que legal, né? Coutinho hoje completando 100 jogos. Eu espero sinceramente que hoje possa ser uma partida especial para o Cria. E falando inclusive em tapetinho do Nilton, né? O Vasco na última quinta-feira enfrentou o Botafogo no Nilton. Teve, ao meu ver, o Felipe Coutinho como um dos grandes nomes daquele jogo. A falta que o Felipe Coutinho cobra para o gol do Vasco é brincadeira, é palhaçada. Uma falta assim impecável na gaveta. Claro que o goleiro do Botafogo teve sim a sua falha, mas, amigo, foi um chutaço do Felipe Coutinho, mérito total do Cria. Só que o que mais surpreendeu negativamente naquele jogo foi os comentários simplesmente de um rapaz chamado Roger Flores, né? Que falou mal do Felipe Coutinho, criticou o Felipe Coutinho por ter pedido para sair. Amigo, não tá aguentando, vai fazer o quê? Vai ficar até o final? Que loucura, cara, não existe isso. Então ele critica o Felipe Coutinho e ainda tem mais. Ainda tem mais. Os comentários do Roger Flores durante toda a transmissão foram comentários completamente contra o Vasco da Gama. Precisou de pouco para entender isso. E para revoltar ainda mais você, vascaíno, nessa tarde de domingo, no pênalti que o Robert Renan foi bater, se você parar um pouquinho para ouvir, você vai ouvir o Roger Flores falando, vai perder. Cara, é brincadeira. É brincadeira esse rapaz. Inclusive, alô Globo, não deixe mais o Roger Flores comentar nenhum jogo do Vasco. Nenhum jogo do Vasco. Porque esse rapaz é completamente contrário ao nosso Cruz Maltino. Roger Flores e Vasco não existe. Eu prefiro o Júnior Maestro comentando os jogos do Vasco do que Roger Flores. Se liga só, nas críticas do Roger ao Coutinho e também nas palavras dele bem no fundo da transmissão, quando o Robert Renan pega a bola, ele falando, vai perder. E sai o Felipe Coutinho. Ele pediu para sair, né? A gente teve a informação aqui do Bruno Cortes. Eu acho que um jogador desse tamanho não pode pedir para sair.
num jogo desse, né, tão importante. Até porque se o jogo for para os pênaltis, ele é cobrador, ele é um principal cobrador da equipe, né? Ele é o jogador mais talentoso. Há 1 minuto atrás ele faz uma jogada espetacular aqui. Protege ele, fala, ó, não precisa mais voltar, mas eu preciso de você em campo até o final. De qualquer forma, o Vasco agora tem outro match point. Robert. Amigo vascaíno, é completamente surreal, cara. É inacreditável, né, cara? Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar com você, este Fala Gigante, falar, é claro, sobre Campeonato Brasileiro, pois hoje Vasco e Ceará, às 8h30 da noite, se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco na 15ª colocação com 22 pontos, enquanto o Ceará hoje é o 12º colocado com 26, ou seja, jogo de 6 pontos. O Vasco vencendo vai a 25, fica 1 pontinho do Ceará, e o Ceará vencendo vai a 29 e abre 7 do nosso Vascão. Então o jogo é importante para se aproximar da parte de cima da tabela, e é uma partida importante também para se distanciar da parte de baixo da tabela. Já tivemos entrando nesta rodada de Campeonato Brasileiro, pelo menos no momento que esse vídeo está sendo gravado, né? Ali da zona, o Sport, que empatou hoje pela parte da manhã com o Red Bull Bragantino em São Paulo. O Fortaleza, que ontem venceu a sua partida, foi a 18 pontos. O Juventude entra em campo e está agora, inclusive, em campo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o Vitória ontem entrou em campo, ou seja, os 4 clubes do G4 já entraram em campo nessa rodada. O Santos está jogando agora contra o Atlético Mineiro. E o Grêmio ontem também entrou em campo e foi derrotado. Ou seja, grande maioria dos resultados são favoráveis ao nosso Vascão. Basta o Vasco fazer o seu dever de casa. O time do Fernando Diniz automaticamente renovou o embalo com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil na última quinta-feira. Chega confiante, chega com moral, chega com expectativas para enfrentar o Ceará hoje dentro do Caldeirão de São Januário. Uma vitória já é mais do que essencial para deixar o vascaíno ainda mais animado e focar na partida que vai acontecer no domingo que vem contra o Flamengo no Maracanã. O Vasco hoje que tem sim 3 desfalques importantes, o zagueiro improvisado Nuno Moreira, além dele também o volante Tietê e o lateral esquerdo Lucas Piton, 3 jogadores titulares do técnico Fernando Diniz. Expectativa é que para a vaga do Tietê, Matheus Carvalho ganha a posição. Para a vaga do Hugo Moura, que vinha sendo improvisado na zaga, Robert Renan forme a dupla com Lucas Freitas. E para a lateral esquerda, de forma também improvisada, Puma Rodrigues ganha titularidade na lateral. Vasco com mudanças, modificações, mas muito confiante para essa partida importante contra a equipe do Ceará. E com isso, o Vasco da Gama deve ir a campo com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a você. Ó. Léo Jardim no gol, Robert Renan e Lucas Freitas, Paulo Henrique e Puma Rodrigues, Matheus Carvalho, Cauã Barros e Felipe Coutinho, no ataque Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Lembrando que o técnico Fernando Diniz ainda terá à sua disposição no banco alguns outros atletas, como o reforço Carlos Cuesta, que está à disposição do treinador. Teremos também Andrés Gomes, Matheus França, DVD, jogadores aí que o técnico Fernando Diniz pode utilizar na segunda etapa para mudar um pouquinho essa partida, né? Um Vasco que chega confiante, tem o próprio Leandrinho, tem o próprio Paulinho também na lateral direita e com expectativas de mudar o jogo, virar a chave e olhar um pouco mais para a parte de cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá animado, vascaíno? Deixe clara a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, pré-jogo do Vascão. E já já eu tô de volta com aquele nosso pós-jogo para falar muito mais sobre o que aconteceu em Vasco e Ceará. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!